na videoaula de hoje vamos falar sobre movimento sufragista e sobre a conquista do voto feminino. Bom, vamos lá, para a gente começar, temos que lembrar aí que a ideia do direito do voto vai estar toda inspirada lá no movimento iluminista lá do século XVIII, mas só vai chegar às mulheres ali entre o final do século XIX e comecinho do século XX. Cabe ressaltar aí que o primeiro país que conseguiu conquistar o voto feminino foi a Nova Zelândia em 1893, mas não foi assim algo dado gratuitamente pelo governo. A conquista do voto feminino lá na Nova Zelândia se deu através de um movimento liderado por Kate Sheppard, e de lá vai inspirar uma série de outros movimentos muito mais contundentes do que o caso neozelandês. O caso mais importante talvez seja o caso inglês, o caso que gerou mais repercussão e que inclusive vai inspirar uma série de outros movimentos, vai ter um peso muito maior do que o caso neozelandês, e nessa motivação de outros países aderirem ao sufrágio feminino. Vamos pensando aí o seguinte, o movimento liberal lá do iluminismo, que vai inspirar essa ideia de sistemas democráticos, sistemas republicanos, ainda era um movimento do século XVIII, portanto estava ligado a uma série de preconceitos ali, alguns dos próprios pensadores iluministas, como por exemplo John Locke, David Hume, não deixaram explícito isso, mas deram a entender que as mulheres, pelo menos as mulheres de sua época, não teriam capacidade de compreender todos os detalhes do funcionamento do parlamento inglês, por isso estariam de fora desse sistema democrático, mas nada que um pouco de instrução para essas mulheres do século XVIII que permitisse com que elas pudessem votar. Bom, fundamentado nisso aí, os sistemas republicanos, os sistemas democráticos que vão surgindo a partir de então, vão acabar excluindo as mulheres desse direito. Possivelmente isso aí para existir realmente um controle social. Afinal de contas, quanto menos gente tomando decisão, muito mais fácil de administrar a coisa funciona. Vamos pensando aqui, um dos maiores símbolos da superação dos sistemas absolutos, do absolutismo, a Revolução Francesa, já logo no começo da República estabeleceu uma divisão entre os cidadãos de primeira classe e os cidadãos de segunda classe, os ativos e os passivos. Os ativos seriam aqueles que ativamente participariam da República Francesa, e os passivos aqueles que meramente assistiriam e participariam dos direitos e dos deveres que estavam presentes, mas sem poder de decisão, sem poder de voto, sem poder de se candidatar a qualquer cargo público. O que estabelecia essa divisão era a renda. Bom, não só a renda, mas inclusive o sexo estava estabelecido, apenas homens poderiam participar. Vamos então para o caso inglês. O começo do caso inglês, do movimento sufragista, se dá em 1897, a partir da fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino. O principal nome dessa instituição foi uma mulher chamada Millicent Fawcett, uma professora que na época tinha por volta de uns 50 anos, e que vai começar a pressionar o governo inglês para que as mulheres pudessem participar do sistema democrático. Afinal de contas, eram cidadãs e contribuíam ali ativamente com o funcionamento da Inglaterra. Esse movimento não vai conseguir lá muito apoio popular. O apoio começa a ampliar quando o Partido Trabalhista Britânico, que ainda estava muito recente, estava nascendo nessa época, olhou para esse movimento e falou: não, esse grupo realmente tem razão. Se nós lutamos por um sistema democrático, realmente as mulheres, que também são cidadãs, devem participar do pleito, devem ter o seu direito ao sufrágio. Bom, esse movimento começa a ganhar força e esse vai aparecer um outro grupo, chamada União Social e Política das Mulheres, cuja principal liderança era uma mulher chamada Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst.
né, que tornou esse movimento muito mais ativo, né? Então, a quantidade de manifestações públicas, de passeatas, de piquetes, de greves de fome, vai ser muito mais forte agora com a união social e política das mulheres, né? Inclusive, esse grupo vai fazer tanto barulho que a mídia inglesa vai começar a noticiar esses eventos e de uma forma bem pejorativa, tá? É nesse momento que surge o termo sufragista, né? Dessas mulheres que lutavam pelo direito do sufrágio feminino. E esse termo sufragista era um termo assim, bem pejorativo, né? Mas assim, bem depreciativo mesmo. No entanto, essas mulheres chamadas de sufragistas vão adotar esse xingamento, né? Nós somos sufragistas mesmo, realmente lutamos pelo sufrágio feminino e admitimos esse título. E continuaram com essa ação. Bom, essa ação foi tão contundente que as manifestações começaram a se tornar um tanto quanto agressivas, né? Cabe destacar aqui o caso de Emily Davison, que foi a primeira mártir do movimento sufragista. Como assim mártir? Ela morreu no processo? Pois é, ela morreu no processo, né? Durante uma manifestação onde se buscou chamar a atenção do rei da Inglaterra, né, para o direito dessas mulheres, a Emily Davison se jogou na frente do cavalo do rei, né, que estava em trote, acelerado, né, não conseguiu parar e atropelou a Emily Davison e morreu, né, nessa manifestação em prol do direito do voto feminino, né? A partir daí as manifestações vão se tornar cada vez mais violentas, que vai gerar uma repressão policial, o que vai gerar prisões e mortes diversas dessas mulheres, né? Toda essa luta ali estabelecida no final do século XIX não vai conseguir o voto feminino. Vai existir uma resistência direta a esse processo. As mulheres só vão conseguir o voto na Inglaterra a partir de 1918. E a causa não foi nem a manifestação. A causa, na verdade, foi a Primeira Guerra Mundial, que acontece de 1914 até 1918. E, cara, quando vem a Primeira Guerra Mundial, a situação começa a ficar bem mais complicada dentro da Inglaterra. Por quê? Quem foi para a guerra? Homens entre 18 e 50 anos, ou seja, as pessoas que trabalhavam. E vamos lembrando que a Primeira Guerra foi um massacre dentro da Europa e muita gente morreu. Essa perda gigantesca de vidas aí vai transformar a Europa num continente de crianças, velhos e mulheres. Quem estava ali disposto a tornar essas economias novamente produtivas? Quem tinha condições para isso? Mulheres, né? Elas que vão começar a ocupar esses cargos produtivos, esses cargos administrativos, na ausência dos homens, que ou voltaram mortos, ou voltaram mutilados, ou voltaram num grupo muito pequeno. Bom, essa participação tão ativa das mulheres dentro da Inglaterra vai levar a uma revisão de valores e que aí finalmente leva ao voto feminino dentro da Inglaterra. Bom, estando no Brasil e analisando o movimento sufragista, antes de ver o caso brasileiro, acho que vale a pena a gente pensar no caso português, que é bastante pitoresco, porque envolve ali uma questão de interpretação de linguagem e de interpretação de texto, né? Porque, vamos lá, como começa o caso português? Começa no dia 28 de maio de 1911 com uma cidadã chamada Carolina Beatriz Ângelo. Quem era Carolina Beatriz Ângelo? Era uma mulher estudada, ela era médica, né? Médica, viúva e chefe de família, portanto, né? Pois é, o que dizia a Constituição Portuguesa sobre quem tinha direito ao voto na República Portuguesa em 1911? Dizia o seguinte: tem direito de voto os cidadãos portugueses com mais de 21 anos que souberem ler e escrever e fossem chefes de família. Cara, percebe que essa ideia é o quê? Você vai ter um voto por casa, né? Um voto por família, né? E esse voto estava direcionado ao pai de família. Só que na língua portuguesa, quando você pega o termo cidadãos interfere tanto aos cidadãos homens quanto às cidadãs mulheres, todas somadas. Você não está fazendo distinção de sexo quando você coloca a palavra cidadãos no plural, né?
Não vai ter uma flexão ali, a não ser que sejam só mulheres, para você falar cidadãs, né? Outro caso é a palavra chefe de família. Não existe o termo chefa de família, né? Chefe de família é chefe de família, não tem variação de gênero. Eis que a nossa amiga Carolina Beatriz Ângelo, né, vai fazer uma requisição pelo direito ao voto. Afinal, né, ela encaixava no perfil, ela era maior de 21 anos, sabia ler, sabia escrever, era médica, né, portanto, essa base ela sabia. E como viúva, ela era chefe de família, né? Então encaixou no perfil. Vamos lá e vamos requisitar aí o direito ao voto. Pois é, quando ela requisitou o direito ao voto, esse direito foi negado a ela pelo ministro Antônio José de Almeida, né? A nossa amiga Carolina não deixou barato e falou, não, vamos avançar nesse negócio. E ela foi buscar o judiciário. E eis que ela encontra o juiz chamado João Batista Castro, que analisa o caso e dá um parecer favorável. Não, beleza, olha, tá aqui, né? Ela encaixa no perfil, né? Não tem o porquê exclui ela simplesmente porque ela é mulher, né? Todo perfil que a lei diz que confere a ser eleitor está em Carolina Beatriz Ângelo. Cara, o governo português rapidamente aí tentou dar um jeito, porque isso poderia alavancar uma série de outras mulheres buscando esse direito do voto. E como eu disse, quanto mais gente votando, mais complicada a coisa fica, né? Mais difícil você controlar, né, quais são os encaminhamentos do sistema eleitoral aí dentro do país. Então, rolou a lei número 3, do dia 3 de julho de 1913, que essa explicitamente negou o voto às mulheres, né? Para ser eleitor, você deveria ser homem. Vai demorar um tempo ali em Portugal para que comece a aparecer leis que vão permitir, né, o voto das mulheres, né? E isso vai acontecer principalmente durante o Estado Novo português, né? Durante o surgimento daqueles movimentos fascistas, né? E em 1931 aparece ali a primeira lei, né, que vai permitir o voto feminino. Só que isso com uma série de restrições, né, o que limitava a casos muito parecidos lá com o caso de Carolina Beatriz Ângelo, né? Inclusive mulheres solteiras não poderiam votar, entre outros elementos, né? Entre 1931 e 1968 vão surgindo ali uma série de leis que vão gradativamente abrindo espaço para o voto feminino. Mas é só em 1968, muita gente que está viva hoje já tinha nascido naquela época, só nessa data é que finalmente em Portugal todas as mulheres têm direito ao voto. Vamos então ao caso brasileiro, também outro caso muito pitoresco, que parece em partes lá com o caso português, né? Por isso que eu vim aí com o caso português para a gente conseguir estabelecer essa relação. Aliás, sei que tem gente que assiste meu canal aí que é português, né? Se você aí é português e eu cometi alguma gafe, por favor, vai lá nos comentários, corrige para mim, né? Aqui no Brasil a gente não conhece muito da história portuguesa, eu tive uma certa dificuldade de encontrar esses dados ali, minhas fontes foram poucas, por favor, me ajude, né? Então o caso brasileiro, cara, o caso brasileiro começa em 1926 por um ato estabelecido pelo governador do Rio Grande do Norte, né? Esse pequeno estado lá no Nordeste, extremo Nordeste do Brasil, foi o primeiro país a permitir o voto feminino. Bom, mas lógico, isso era uma lei estadual, né? Então, assim, já estávamos vivendo a República no Brasil, né? O direito ao voto não é assim tão pleno nesse momento ainda, né? Mas não é porque o governo do Rio Grande do Norte permitiu o voto das mulheres que elas poderiam, por exemplo, votar para presidente, né? Ou para deputado federal, ou senador, ou qualquer coisa que incluísse níveis federais. Mas no estado do Rio Grande do Norte, né, todas as pessoas poderiam votar sem a menor distinção de sexo, né? A primeira mulher a garantir o direito ao voto feminino dentro do Brasil foi uma mulher chamada Celina Guimarães Viana, né? Que ela deu entrada na requisição do direito de voto no dia 25 de novembro de 1927 e ganhou um parecer favorável lá do juiz
Israel Ferreira Nunes, né? Mas, como eleitora nacional, né, com direito de voto nacional, a primeira mulher que conseguiu o direito de voto era conhecida por Mieta Santiago, né? O nome dela, na verdade, era Maria Eustácia Carneiro Santiago, não estou lembrando agora direito o nome dela, mas ali ela era conhecida como Mieta, né? Mieta Santiago. Né? E Mieta Santiago, lá em 1928, né, era uma estudante de direito mineira que tinha ido estudar na Europa, né? Então, assim, conheceu lá na Europa todo esse movimento de sufrágio feminino e, como estudante de direito, veio para cá e começou a dar uma vasculhada na Constituição e descobriu o seguinte, que na Constituição vigente de época, a Constituição de 1891, né, a Constituição da República Velha, ela encontrou ali uma contradição, né? Que a proibição do sufrágio feminino negava um determinado artigo, o artigo 70 dessa Constituição, estabelecia um choque lá e ela questionou essa situação e falou, não, devido a essa contradição, realmente não se pode negar o direito ao voto feminino, e ela conquistou esse direito, né? Ela conquistou o direito de voto, não só de voto, mas o direito de se candidatar a cargo público. Tanto que o primeiro voto dessa mulher, de Mieta Santiago, foi em si própria, né? Ela se candidatou a deputada federal. Não conseguiu ser eleita, né? Mas, cara, isso foi extremamente emblemático. Para conseguir esse direito de voto, não era um processo muito simples, dependia ali dessa intervenção judiciária para garantir esse direito de voto, e nem sempre isso aí era garantido. Então, de 1928 até o direito do voto estabelecido pela Constituição de 1934, a coisa foi muito complicada e com raros eventos onde mulheres conseguiram esse direito de voto, né? Quem vai dar muito apoio a esse direito do voto feminino vão ser os movimentos trabalhistas que vão surgir no Brasil nesse momento. Não só trabalhistas, né? Temos que lembrar que o movimento tenentista surge nessa época também, e dentro do movimento tenentista vai surgir uma série de grupos ali mais liberais que vão buscar esse direito do voto, e principalmente através da interferência do PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro, que se torna bastante atuante no Brasil nesse momento, vai surgir ali esse forte movimento de busca do direito do voto feminino. Mas é só depois da Revolução Constitucionalista de 32 e a chegada da Constituição de 34 que finalmente as mulheres no Brasil vão conquistar o direito do voto. Ou seja, esse direito não veio de graça em local nenhum do mundo. Sempre rolou muito preconceito, muita exclusão, né? E só com muita batalha que você conseguiu ali que as mulheres tivessem um mínimo de paridade quanto aos direitos relacionados aos homens, cidadãos, né? Ou seja, precisa de muita luta aí para que realmente exista aí um equilíbrio, né? Uma isonomia, né? Entre os gêneros na história, não só do Brasil, mas do mundo. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a prancheta do Sertão, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando?